Bom, boa noite. Eu vou estar falando sobre RNA. O RNA, ele vai ser uma molécula sintetizada, ele vai ser um filamento sintetizado a partir da molécula de DNA. O RNA, ele vai se diferenciar em três principais aspectos estruturais do DNA. O primeiro vai ser que o RNA, ele é unifilamentar, ou seja, ele vai ser apenas uma hélice. Enquanto no DNA, ele é duas hélices. Lembra? Duas hélices torcidas com as escadinhas no meio. No RNA vai ser uma hélice apenas. Vai se diferenciar também quanto ao açúcar em sua estrutura. O açúcar da sua estrutura é a ribose. Enquanto no DNA, o açúcar da estrutura do DNA é desoxirribose. E também ele se diferencia quanto às bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas do RNA é a adenina, citosina, guanina e uracila. Do DNA é adenina, citosina, guanina e timina. Bom, essa uracila, essa base nitrogenada de uracila, ela vai promover pontos de hidrogênio com a adenina, naturalmente, tanto na transcrição. Mas, nessa torção desse filamento, ela pode promover pontes de hidrogênio com a guanina. É uma ligação mais fraca que a ponte de hidrogênio promovida com a adenina, mas ela interage também com a guanina em algumas situações. Isso é o que promove a característica do RNA de sintetizar aminoácidos específicos, ou seja, tem a capacidade de sintetizar essas substâncias específicas e importantes para o nosso corpo. Bom, o RNA de transcrição, como foi dito, ele vai ser formado através de uma molécula de DNA mediado por uma enzima chamada RNA polimerase, que tem efeito similar ao DNA polimerase, a enzima de duplicação da molécula de DNA. Como que vai ser mediado? Bom, então essa transcrição vai ser mediada também pelas quebras das pontes de hidrogênio dessa molécula de DNA, separando em dois filamentos. Um filamento vai ficar em estado de latência. Latência é o estado de espera. Então ele não vai servir para nada, ele vai ficar parado ali, ficar em latência. Enquanto o outro filamento serve de filamento molde para a transcrição desse RNA. Esse filamento molde, então, vão chegar ribonucleotídeos. Ribonucleotídeos são os nucleotídeos do RNA. São chamados de ribonucleotídeos. Bom, então vai chegar esses ribonucleotídeos. Para quem não lembra, nucleotídeo é a junção da pentose mais a base nitrogenada. Lembrando que é formado por 3-fosfato, a desoxirribose e a base nitrogenada é o nucleotídeo. Então vão chegar esses ribonucleotídeos e interagir com essas bases nitrogenadas. Bom, por exemplo, eu tenho uma base nitrogenada de adenina, então vai vir um ribonucleotídeo de uracila interagir com ela. Aí mais abaixo eu vou ter uma base nitrogenada de citosina, vai vir um ribonucleotídeo de guanina interagir com ela. Aí eu vou ter uma base nitrogenada de timina, então vai vir um ribonucleotídeo de adenina interagir com ela. Após essa interação, eu vou ter novamente a separação desses dois filamentos, tendo aí um resultado de um filamento de RNA. E esse filamento de DNA que serviu de molde volta a se unir com aquele filamento que estava em latência, em espera, voltando a ser uma molécula de DNA completa. O RNA ele vai ser diferenciado em três principais tipos, que é o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. O RNA mensageiro é aquele RNA que traz informações do núcleo, ou seja, do DNA, para o citoplasma. Então, ele vai trazer informações específicas para a síntese das proteínas. Ou seja, eu quero sintetizar a proteína A, então vai vir um RNA mensageiro com a informação específica para que seja sintetizado a proteína A. Ou seja, aí eu quero a proteína B, então ele vai vir com um conteúdo específico, com a informação específica para que seja sintetizada a proteína B. O RNA de transporte
ele vai funcionar da seguinte maneira. Ele vai estar carregando os aminoácidos para o ribossomo. Então, ele vai fazer a leitura desse RNA mensageiro, carregar os aminoácidos para o ribossomo. Esse RNA ribossomo vai formar esse ribossomo, onde vai haver a junção dos aminoácidos para que sejam formadas cadeias polipeptídicas, que nada mais é do que as proteínas. Então, cadeias polipeptídicas são as proteínas. De que forma isso acontece? Eu tenho um filamento de RNA mensageiro. Vão ser separados os códons. Códons são trincas de bases nitrogenadas, ou seja, são sequências de 3 bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas são específicas. Então eu vou ter uma base nitrogenada específica de início e uma base nitrogenada específica de fim, para que aquele RNA transportador não fique lendo eternamente esse RNA mensageiro. Então, eu vou ter esses códons. Cada códon, cada trinca de base nitrogenada é um aminoácido. Então, cada trinca de bases nitrogenadas que meu RNA transportador lê, ele vai ter um aminoácido. A junção de aminoácidos, então ele vai carregar esses aminoácidos para o ribossomo, e nesse ribossomo vai haver a junção desses aminoácidos em cadeias polipeptídicas. Então, esse RNA transportador passa lendo essas trincas. Eu tenho aqui, ó, faz de conta que aqui é meu RNA transportador, mensageiro. Aí, eu vou ter aqui uma trinca de base nitrogenada, um códon, outro códon, outro códon e outro códon. Onde esse RNA mensageiro vai passar lendo esses códons aonde eu apontei. E cada códon que ele lê vai ser um aminoácido. Ele vai levar esse aminoácido para o ribossomo, onde vai ser juntado esses aminoácidos, para que sejam formadas cadeias polipeptídicas, onde vão ser as proteínas. E é assim que são originadas as proteínas. Bom, eu queria estar falando um pouquinho sobre a mutação. Então, toda vez que eu tiver uma conexão, uma interação de ponte de hidrogênio de bases nitrogenadas que não tem costume de se interagir, eu vou ter uma mutação. É só uma curiosidade. Então, por exemplo, eu tive uma uracila se interagindo com uma citosina, é uma mutação. No DNA, eu tive uma timina se interagindo com a guanina, com a citosina, é uma mutação. Ou vice-versa. Então, toda base nitrogenada que interagir com a base nitrogenada que ela não tem afinidade, eu vou estar desenvolvendo uma mutação. Obrigado, gente. Até mais. Qualquer dúvida é só perguntar nos comentários.